Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Provérbios capítulo 12, versículo 4. Nas últimas mensagens baseadas no livro de Provérbios, focamos em alguns assuntos que, dentre outras coisas, envolviam o casamento e, de certa forma, a procura de um cônjuge para alguém que ainda está solteiro. Falamos sobre o engano da formosura. Falamos sobre a mulher ou o cônjuge briguento, usando a ilustração de Provérbios da mulher goteira. Falamos até de como a esposa sábia é uma herança do Senhor. E também mencionamos que, embora a maioria desses provérbios fale sobre mulheres, sua aplicação também se dá para homens. Certamente os homens devem cultivar esse bom caráter e evitar os graves erros citados nos provérbios em questão. Depois disso tudo, e alguns dias depois do chamado Dia dos Namorados no Brasil, no episódio de hoje vamos falar um pouco especificamente sobre a importância para um solteiro, seja homem ou mulher, fazer uma boa escolha em relação ao casamento. Certamente é essencial pensar na seriedade do casamento. Embora vivamos numa sociedade que tem banalizado o relacionamento conjugal e tornado o divórcio uma prática tão popular, não é o que Deus ensina nas Escrituras. Jesus falou que aquilo que Deus uniu não separe o homem. O fato é que o casamento é uma escolha para a vida inteira. E a verdade nisso é que se você fizer uma escolha ruim e se casar com alguém com graves desvios no caráter, você terá que lidar com isso pelo resto da sua vida. E os danos do cônjuge com mau caráter são terríveis. Lendo vários versículos em Provérbios, encontramos muitas citações ao chamado insensato. É mostrado como alguém que causa conflitos, que destrói relacionamentos, que desperdiça dinheiro e os recursos que possui, que é egoísta, que é mentiroso. Agora imagine quantos problemas para quem tiver casado com tal pessoa. Voltando a Provérbios 12:4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Mais um provérbio que olha especificamente para o caráter da esposa aqui. A mulher virtuosa, mais uma vez, tratada como uma bênção para o seu marido. Provérbios 19:14 nos diz que vem do Senhor tal esposa prudente. E até nos é dito aqui que ela é como uma coroa para o marido, que o seu bom caráter, de alguma forma, reflete no seu marido. Talvez até faça com que ele seja bem visto pelos outros. Mas em contraste a isso, a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. A esposa que procede vergonhosamente causa um dano profundo ao seu marido. A figura aqui é de uma destruição até a saúde física do seu cônjuge, por meio justamente da insensatez, de um comportamento indevido. Do que lemos desse provérbio, a escolha errada pode destruir um homem de dentro para fora. Imagine o resto da vida lidando com algo que se assemelha a uma doença nos seus ossos. Agora, diante de um assunto tão sério, de tão grande importância, você vai ousar agir sozinho? A verdade é que Deus nos deixou um manual com diretrizes maravilhosas que devem conduzir os nossos passos, guiar a nossa escolha até nessa área da vida. Você deve depender de Deus na escolha do seu cônjuge
e buscar as respostas que ele tem a dar nas Escrituras. Pense em algumas das diretrizes que já lemos aqui no livro de Provérbios, de não dar prioridade apenas à boa aparência, à beleza física, algo superficial, temporário e que muitas vezes pode esconder um caráter ruim. Não se deixe enganar por isso. Busque o temor do Senhor, busque a sabedoria. Provérbios 14:1 nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Com essa mulher sábia, um bom lar pode ser construído. Busque-a, então. Evite aquela mulher contenciosa, goteira, como já falamos aqui. E certamente muitos dos conselhos em Provérbios nos ajudam a observar o caráter de um homem também. E certamente mulheres solteiras devem estar atentas a isso. Se esse homem age como um tolo ou como um sábio, se ele atende às repreensões e aos conselhos que lhe são oferecidos, que tipo de companhia ele mantém, se é alguém que tem domínio próprio ou também é briguento e irascível, se é alguém trabalhador ou preguiçoso ou mesmo desonesto, se ele tem compaixão e temor a Deus ou é movido por egoísmo. Busque a sabedoria do livro de Provérbios e da palavra do Senhor para fazer a escolha certa num assunto que terá impacto para o restante da sua vida aqui. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.